essa aula sobre o que é autismo. Lembrando que a proposta desse curso, Autismo para Leigos, é que seja um curso para iniciantes, curiosos, pessoas que receberam diagnóstico recentemente e que estão sem nenhuma informação. Então, nesse módulo, nós não vamos aprofundar sobre a conceituação do autismo. A gente vai dar aqui um panorama um pouco mais geral do que é o autismo, um pouco do histórico, porém, em outro curso que será disponibilizado em breve sobre o diagnóstico do autismo, vai ter essa aula um pouco mais aprofundada sobre a conceituação histórica e científica. Vamos lá. Originalmente, a palavra autismo, significa por si mesmo. E isso é usado, então, para definir comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, voltados para si. Por isso que tem, mais para frente eu vou falar, um pouco dessa definição de que o autista fica fechado em seu próprio mundo. Isso tem mais a ver com a definição da palavra do que com a definição conceitual mesmo sobre o autismo enquanto transtorno. Mas já já a gente chega lá. Então, historicamente, é de 1943 a primeira definição com alguma importância científica, que é baseada na obra de Leo Kanner, dos distúrbios autísticos do contato afetivo, que vem falando um pouco sobre o autismo, porém enquanto sintoma. Não o autismo aí ainda não é visto como o transtorno que a gente conhece hoje, porém é baseado nessa obra de Leo Kanner que a gente começa a ganhar um vulto um pouco mais acadêmico em torno do termo autismo. Antes disso, já tem outras definições, já tiveram outros estudiosos sobre o assunto que falaram sobre esse termo, porém, como eu falei aqui, a gente não vai aprofundar tanto, então vamos começar através de Leo Kanner em 1943, que é quando o termo autismo ganha um vulto um pouco maior. Então, como eu falei, o autismo ele não era considerado aí uma síndrome, um transtorno. Ele era considerado um sintoma dentro de outras condições psiquiátricas. Hoje, o autismo é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, ainda com causa desconhecida. Então, a gente ainda não tem definido uma causa para o autismo. Por muito tempo se falou que a culpa seriam das mães, tinha até o termo que usavam de mães geladeira, culpabilizando as mães, mas isso já foi refutado. Por algum tempo também foi falado sobre a questão da vacina, mas importante ressaltar que isso também já foi refutado, apesar de até hoje muitas pessoas ainda acreditarem que determinadas vacinas causam autismo. Isso é um mito, tá? Já foi cientificamente comprovado que não tem relação. Hoje em dia, o que mais se estuda e que está mais em voga é a questão genética por trás da causa do autismo, porém, ainda não há uma definição, ainda não há uma certeza, cientificamente falando, de que a causa seja realmente genética. Mas, atualmente, os estudos apontam mais para esse caminho. Então, os primeiros prejuízos no desenvolvimento da criança, eles podem ser percebidos já nos primeiros meses de vida, ou então a criança pode vir desenvolvendo aparentemente normalmente, e a partir de determinada idade, ele ter o autismo regressivo, como aquelas crianças que começam a falar algumas palavras e aí, de repente, entre aspas, elas não falam mais. Ou então elas acenavam, davam um tchauzinho, mandavam um beijo e depois de um tempo não fazem mais esse comportamento. Então, isso seria considerado autismo regressivo. Voltando aqui no slide, acho importante também falar sobre essa parte de que os primeiros prejuízos podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. O diagnóstico precoce é o ideal,
Quanto antes a gente descobrir, melhor, que a gente já começa com a intervenção precoce. Muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive da área de saúde, da medicina e de outros campos da saúde, têm um pouco de receio desse diagnóstico ser muito precoce e acabar rotulando a criança. Porém, o que eu recomendo, né? Acho que quando a gente começa a suspeitar que tem alguma coisa de diferente ou que soa estranho no desenvolvimento ali daquela criança, seja porque eu já tive outro filho e estou comparando um com o outro, porque está na idade escolar e a escola fica sinalizando. Enfim, por algum motivo eu notei que tem alguma coisa de diferente no desenvolvimento daquela criança, o ideal é buscar ajuda, buscar uma avaliação especializada. E para os profissionais que trabalham com esse público e que têm receio de rotular a criança tão precocemente, né? Primeiro ponto, diante de instrumentos corretos, validados, isso já é possível. E não devemos encarar um diagnóstico como um rótulo. O diagnóstico, ele é um ponto de partida para uma intervenção adequada. Então, essa é a primeira barreira que a gente tem que quebrar na nossa cabeça, enquanto profissional e enquanto família também. Outra barreira que a gente tem que quebrar é que, independente do diagnóstico, independente de ter um nome, aquilo que a criança tem, aquele tipo de comportamento que a criança apresenta, a gente tem que lidar com aquele comportamento. Então, se a criança tem, por exemplo, estereotipia, mas não foi fechado o diagnóstico de autismo, ou então não me interessa saber se é autismo, mas aquela criança vai seguir tendo estereotipia. Então, vamos intervir nesse comportamento? Ou a criança tem um atraso na fala, não fechou o diagnóstico de autismo, ainda não se sabe o que tem, ou então não me interessa saber o nome que tem, então vamos estimular e intervir nesse atraso da fala para que não gere um comprometimento e um prejuízo ainda maior. Agora sim, passando para o próximo slide, esses códigos que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né, do DSM e do CID, são os códigos das doenças mentais, né? São como se fossem dicionários, como se fossem manuais que têm relevância médica. Então, eles são originalmente norte-americanos, né? O DSM é feito lá pela Sociedade de Psiquiatria norte-americana. E aqui no Brasil a gente não está muito acostumado a usar esse código. A gente costuma ver nos laudos, nos diagnósticos, o código CID. Mas o código CID nada mais é do que algo brasileiro baseado no DSM, ok? Então, quando a gente falar de DSM ou de CID, a gente está falando quase da mesma coisa. São coisas bem similares, um é baseado no outro. O DSM-4 foi feito em 1994 e não tinha ainda o autismo como um transtorno próprio. Tinha o autismo como uma subdivisão. Lá, a classificação era de transtornos invasivos do desenvolvimento, e aí tinham vários transtornos listados, entre eles o autismo. E era caracterizado pela tríade sintomática das dificuldades na comunicação, na interação social e os interesses restritos estereotipados. Baseado no DSM-4, aqui no Brasil a gente teve o CID-10, que foi publicado mais ou menos nessa mesma época e seguindo essa mesma caracterização dessa tríade sintomática, essa mesma subdivisão, essas mesmas nomenclaturas. Em 2013, foi lançado o DSM-5, que aí sim tem o que nós conhecemos hoje como os transtornos do espectro autista, onde ao invés da tríade sintomática, a gente vai ter a díade sintomática. Eles juntaram as dificuldades na comunicação e na interação social como algo relacionado e o outro sintoma característico do TEA são os interesses e atividades restritas e estereotipadas. O DSM-5 foi lançado em 2013. Aqui no Brasil, em 2018, foi lançado o CID-11, para ser adotado a partir de 2019, ano passado,
e tem que entrar totalmente em vigor até 2022. Então, estamos aí nesse período de transição das nomenclaturas diagnósticas. Então, vamos esmiuçar aí essa díade sintomática do TEA, né? Nas características marcantes no âmbito da comunicação e interação social, o que nós temos? Temos o atraso ou falta total de linguagem expressiva, e aí é importante diferenciar que a linguagem expressiva é como se fosse a fala, o que a criança expressa. É diferente da linguagem compreensiva, que é o que a criança entende. Então, vamos pensar naquelas crianças que não falam, né? Ali é falta total de linguagem expressiva. Significa que a criança não verbaliza, mas não significa que ela não entenda o que é falado para ela. Isso também é um mito e é uma barreira que a gente tem que quebrar. A gente pode falar normalmente com a criança com autismo, mesmo que ela não verbalize, porque a linguagem expressiva é diferente da linguagem compreensiva, ok? Seguindo, dificuldade para iniciar ou continuar uma conversa. Devido a essa dificuldade da troca de turno, que a gente chama, né, de entender essa questão de minha vez, sua vez, tanto nos jogos como na conversa, porque a conversa nada mais é do que ter esse entendimento subentendido, né? Que quando eu estou falando, o outro está ouvindo, e quando o outro está falando, eu estou ouvindo. E tem outras habilidades aí por trás que vão estar por trás dessa dificuldade para iniciar ou continuar a conversa. Uma questão da teoria da mente também, mas para frente a gente pode falar um pouco mais disso. Pouca fala comunicativa, com tendência ao monólogo. Aí a gente pode pensar principalmente naquelas crianças com autismo leve, antiga síndrome de Asperger, né, que falam, são verbais, mas que é uma fala que muitas vezes não é comunicativa, não comunica. A ausência de espontaneidade na fala acaba sendo uma fala um pouco mais robótica, sem mudança na entonação. Uso repetitivo ou anômalo da linguagem. Aí a gente pode encontrar de 3 formas, né? A ecolalia, que é aquela repetição que pode ser imediata ou posterior, tá até ali embaixo também como uma característica. Ecolalia imediata, quando a criança ouve e repete, né? Quando a gente fala, Joãozinho, tá tudo bem? E a criança repete imediatamente, Joãozinho, tá tudo bem? Né? Ou posterior, que acontece muito quando as crianças gostam muito de um desenho, assistem várias vezes o mesmo episódio e aí repetem a fala do personagem fora de contexto, né? Não ali imediatamente enquanto assiste ao desenho, mas depois vai repetir na escola ou com a família. Enfim, que ela vai repetir a fala do personagem, quer dizer, uma ecolalia, não é uma fala autônoma, espontânea, né? Mas fora do contexto ali imediato da cena. Okay? Também pode ser, se o uso repetitivo ou anômalo da linguagem, pode ser a inversão pronominal, né? Que é pessoa falar de si mesmo em terceira pessoa, usar o próprio nome, né? Ao invés de falar eu quero água, fala Joãozinho quer água, né? Só um exemplo. Ou também a fala monótona, que é o que eu falei ali em cima também, sobre essa não mudança, né, no tom de voz ao longo do que a pessoa está relatando. Seguindo aqui então, falta de jogos de fantasia ou de imitação. A pessoa com autismo ela vai ser mais relacionada, vai conseguir entender melhor informações concretas. Então, essas atividades que exigem mais abstração vão ser mais difíceis para ela. Falta de reciprocidade social e emotiva, que é esse entendimento do que o outro sente, do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar, se colocar no lugar do outro. Né? Dificuldade na compreensão de informações ou significados abstratos, como eu já falei ali em cima, a ecolalia que eu já expliquei, ausência ou pouco contato olho a olho. Esse último ponto é importante ressaltar porque é uma das características mais difundidas
do autismo, né? Quando a gente fala em autismo, geralmente as pessoas imaginam uma criança se balançando e que não olha no olho. Porém, esses casos são severos e são muito raros, porque mesmo dentro do autismo severo, não necessariamente a pessoa vai ter essa questão do balanço, a questão do contato olho no olho. Então, essas são características possíveis de aparecerem, mas não aparecem todas ao mesmo tempo, né? Podem aparecer mais em uns do que em outros, não tem uma regra, ok? Essas são características possíveis de aparecer. Agora, características marcantes no âmbito dos interesses e atividades, que é o outro ponto da díade sintomática. Interesses estereotipados e muito restritos, como as crianças que gostam de brincar mais com a caixa do que com o brinquedo, né, com galhos, com objetos que teoricamente são disfuncionais. Aderência inflexível a rotinas ou rituais disfuncionais. Isso é bastante difundido também sobre o autismo. A quebra de rotina pode causar uns comportamentos considerados disruptivos, né, comportamentos de birra, entre aspas, né, que para os olhos dos outros parece birra, mas é um comportamento disruptivo característico do autismo diante de algo que ou quebrou sua rotina, ou quebrou seu ritual, enfim, tem sempre um motivo, não é do nada. Maneirismos motores e movimentos estereotipados, como flapping, né, que é o balançar das mãos, bater palmas, pular, interesse intenso e persistente por partes de objetos. O que a gente vê muito é o exemplo da criança que vira o carrinho de cabeça para baixo e se interessa mais em observar a roda rodando e não em brincar com o carrinho efetivamente. Pouca curiosidade social e, por isso, não se interessam por assuntos fora de seus interesses e nem aprendem a relatar acontecimentos de forma espontânea. Ou seja, está bem explicadinho. Hiperatividade ou hipoatividade física ou mental. Então, a criança pode ser muito agitada ou muito apática. E isso pode ser visto no comportamento ou não. Às vezes a criança está quieta, mas a cabeça está acelerada. Os pensamentos vêm um atrás do outro. E hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Ok? É importante falar desses dois últimos pontos, que não significa que ou a criança vai ser hiperativa ou hipoativa, ou a criança vai ser hipersensível ou hipossensível. Não. A criança pode não ter nenhum comprometimento da atividade dela motora nem mental e também pode não ter nenhum comprometimento em relação aos sentidos dela, da sensibilidade dos inputs sensoriais. Ela pode sim ter essa parte do desenvolvimento normal, mas também não é característica, por exemplo, do autista ter somente a hipersensibilidade, que é o mais difundido, porém não é a regra. Ele também pode ser hipersensível ou hipossensível, ou nenhum nem outro. A mesma coisa em relação à atividade. Ele pode ser hiperativo, hipoativo ou nenhum nem outro. Ok? Mais uma vez, vamos ressaltar que essas são características possíveis. Não é uma receita de bolo, ok? Agora, muito importante: pessoas com autismo não escolhem ficar sozinhas, mas a falta de habilidades sociais as mantém distantes das outras pessoas, entretidas no seu mundo. Vamos voltar nesse ponto já já. Sem demonstrar desconforto. Muitas vezes essas pessoas buscam contatos sociais, mas não sabem muito bem como mantê-los. Então, a pessoa com autismo, ela não tem um mundo próprio. Vamos parar de repetir isso, né? A pessoa com autismo está no mesmo mundo que a gente. Porém, ela tem algumas dificuldades e entre essas dificuldades pode estar a questão da interação social, o desenvolvimento das suas habilidades sociais, e isso dificulta a interação. Então, ela está no mesmo mundo que a gente, porém sem interagir com a gente, como muitas vezes pessoas com desenvolvimento neurotípico estão no meio de uma multidão e também não estão interagindo com ninguém.
Diagnosticado o autismo, seja ele leve, moderado ou severo, parte pela busca pelos tratamentos. E cabe ressaltar, então, que o autismo não tem cura, assim como o autismo ainda não tem uma causa definida e conhecida, é bom a gente falar que ele também ainda não tem cura. Os medicamentos e as terapias que são propostas para o autismo, eles visam atuar nos sintomas de forma que os sintomas deem menos prejuízos possíveis para aquela pessoa. Caso seja prescrito algum medicamento, como está ali do lado, ó, ele vai agir no sintoma, como a agressividade ou a dificuldade de atenção, e não no espectro. Não existe remédio para autismo e não existe terapia milagrosa que cure o autismo. Ela pode ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, mas não vai curá-lo.